Olá, tudo bem com você? Preparado para mais um estudo da Palavra de Deus? Eu já estou aqui com a minha Bíblia de Estudos preferida. Espero que você também esteja aí com a sua. E eu, como sempre tenho dito, seria importante você, quem sabe, pausar o vídeo de quando em quando para conferir em sua Bíblia os textos que são mencionados, ou, se preferir, você pode usar o link que eu vou colocar aqui na descrição, que eu sempre tenho colocado na descrição desses vídeos de estudos bíblicos, o link que aponta para o estudo em texto. E você pode então lá conferir os textos que foram citados, estudar com mais tempo, com mais calma e sempre com oração, como já dissemos aqui algumas vezes, na sua Bíblia, o que for aqui mencionado. O tema de hoje é a eterna lei do Criador. Eu começo aqui o estudo, o texto introdutório, dizendo o seguinte: você já imaginou se a lei da gravidade deixasse de funcionar? O que aconteceria? Nós sairíamos flutuando dentro de casa, a água do nosso planeta vazaria para o espaço, inclusive a atmosfera deixaria de existir, a Terra escaparia da órbita do Sol, resumindo, morreríamos. As leis da física existem para nossa proteção. Claro que podemos desafiá-las, algumas delas pelo menos. Você pode fazer isso, por exemplo, não faça isso porque é perigoso, né? Se atirando de cima do telhado de sua casa, você vai perceber que desafiar uma lei que foi criada por Deus realmente é algo muito perigoso e muitas vezes até fatal. Assim como as leis físicas que regem o universo foram criadas por Deus para o bem dos seres criados, para o bem de todo o universo, as leis morais também foram criadas com esse propósito. E Deus estabeleceu leis muito importantes. Nós podemos violá-las porque somos livres, temos livre-arbítrio, mas à semelhança do que acontece com as leis físicas, é muito bom que nós as cumpramos, vivamos de acordo com elas, porque assim teremos uma vida muito melhor, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Aliás, Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2, esse texto mostra, um texto escrito pelo sábio rei Salomão, qual é o segredo de uma vida longa. E eu vou ler aqui para você o texto que diz o seguinte: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Na verdade, não existe segredo aqui. Para ter uma vida longa, feliz e saudável, basta viver de acordo com as normas do nosso fabricante, o nosso Deus, aquele que estabeleceu as leis. Lembre-se de que a lei de Deus ela é uma espécie de cerca de proteção que ele colocou em volta de nós. Diz um pensamento que nunca se deve retirar uma cerca do lugar, a menos que se saiba por que ela foi colocada lá. E como sabemos que no caso da lei moral foi Deus quem a criou, e como nós também já sabemos que Deus é amor, Deus quer a nossa salvação e o nosso bem-estar eterno, seria absurdo realmente tirar essa cerca e viver longe da proteção que ela oferece. Outra pergunta: como devemos proceder? Tiago 2, verso 12 diz que nós devemos viver de acordo com a lei da liberdade. Vimos isso até em estudo passado, um estudo anterior. Então, relembrando, Tiago chama os 10 mandamentos de lei da liberdade porque quem os obedece e vive uma vida de relacionamento com Jesus é verdadeiramente livre. Você pode também conferir isso em João capítulo 8, verso 32. A lei não condena os que são fiéis, condena os transgressores. Esses são escravos do pecado. Eu não sei se você já leu em sua Bíblia alguma vez os 10 mandamentos. Eu vou ler agora aqui na minha Bíblia para que nós possamos relembrar, ou então, se você ainda não leu isso, quem sabe conhecê-los pela primeira vez, assim como estão escritos na Bíblia, como foram registrados por Deus e transmitidos a nós por Moisés. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, nós vamos ler aqui a partir do verso 2, que diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que interessante, antes de Deus transmitir os mandamentos, os 10 mandamentos, ele lembra aqui os israelitas que foi ele quem os libertou para essa vida de obediência. Portanto, antes da lei vem a graça, antes da obediência vem a libertação. Isso é muito bonito e é bom enfatizar. A graça já estava aqui bastante clara no Antigo Testamento. Vamos lá, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora vem o 3º mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, seu jumento, ou coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai. Mais de 1000 anos depois, novamente sobre um monte, Jesus, Deus encarnado, ampliou o sentido da lei, destacando os princípios relacionados com cada mandamento. Você pode conferir isso lá em Mateus capítulo 5, versos 21 a 37. É muito bonito ver que no Sermão da Montanha Jesus realmente amplia os princípios da lei. Por exemplo, a lei estabelece que não devemos matar as pessoas. Mas quando você fala mal de alguém, quando você é ferino, quando você faz uma fofoca, por exemplo, você está como que matando a reputação dessa pessoa e infringindo o mandamento não matarás. Outro exemplo, quando você lê ali na lei de Deus, não adulterarás, mandamento que tem que ver com a fidelidade matrimonial. Jesus diz que quando alguém olha com intenção impura para outra pessoa, no seu pensamento já está adulterando. Veja que interessante. Na verdade, os princípios que regem os mandamentos são muito mais profundos, muito mais amplos. E nós deveríamos meditar bastante nisso, deveríamos considerar quão importantes são os mandamentos de Deus para que tenhamos uma vida de santidade, uma vida correta. Quem escreveu os mandamentos nas tábuas de pedra entregues a Moisés? Esse texto é muito interessante. Eu convido você a ler em sua Bíblia Êxodo 31, verso 18, porque ali é dito que Deus escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra dadas a Moisés. Ou seja, a lei é tão sagrada que Deus mesmo a escreveu com sua mão, com seu dedo. E curiosamente é uma das partes mais atacadas na Bíblia por pessoas que inclusive se dizem cristãs, o que é muito estranho realmente. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura, a Bíblia, é divinamente inspirada, ou seja, inspirada pelo Espírito Santo, que colocou as ideias na mente dos autores que as escreveram com suas palavras, como já vimos no estudo número 1, que se você não assistiu ainda, recomendo que você vá lá no meu canal e assista. Aliás, já temos aqui vários estudos em vídeo, e eu quero te convidar a assistir os anteriores também, para que você possa avançar com a gente aqui nesse estudo, tá bem? Com os 10 mandamentos foi diferente. O próprio Deus escreveu com seu dedo nas tábuas de pedra. Quer maior evidência de santidade e importância do que isso? Como alguém se atreveria a mudar algo que o próprio Deus, o próprio Criador, escreveu com seu dedo? Outra pergunta: como o apóstolo Paulo considerava a lei de Deus? Romanos capítulo 7, verso 12. Vamos ler esse texto. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Paulo só poderia considerar a lei de Deus, os mandamentos, como santos, justos e bons, afinal, foram dados, criados pelo próprio Deus santo, justo e bom. Jesus transgrediu, mudou ou anulou a lei de Deus? É importante a gente analisar esse texto aqui de Mateus capítulo 5, versos 17 a 19, porque há pessoas que dizem esse absurdo mesmo. Dizem que Jesus teria mudado a lei, teria abolido algum mandamento da lei, o que seria muito estranho, levando em conta que já acabamos de ver que foi o próprio Deus quem escreveu a lei com seu dedo. Mas aqui em Mateus 5, 17 e 18 especificamente, nós temos a resposta para essa pergunta estranha. Disse Jesus: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Veja, o próprio Cristo, que é Deus, não veio para mudar a lei que ele mesmo estabeleceu. Ele veio para cumpri-la. Ele veio dar o exemplo de como se cumpre a lei corretamente. E, repito, no Sermão da Montanha, ele reafirma a validade da lei, ampliando os princípios desses mandamentos. Em primeiro lugar,
Se Jesus tivesse transgredido a lei de Deus, teria se tornado um pecador. Afinal, a definição bíblica mais resumida de pecado é transgressão da lei. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 4. Nesse caso, Jesus também precisaria de um Salvador. Também é estranho afirmar que Jesus mudaria a lei que o próprio Deus deu à humanidade, como eu já disse. E Mateus 5, 17 a 19 confirma o fato de que Jesus não anulou a lei. Na verdade, é um absurdo pensar que ele tivesse feito isso com a lei que é santa, justa e boa. E eu quero te convidar a ler também João capítulo 15, verso 10. Quem tem fé não precisa obedecer à lei de Deus? Eu sei que a pergunta é bastante estranha, mas há pessoas que talvez pensem que, como vivemos debaixo da graça, como cremos em Cristo, não precisamos nos submeter à lei, ao que eles chamam de jugo de escravidão, coisa parecida. Mas em Romanos capítulo 3, verso 31, Paulo diz que é pela fé, justamente pela fé, que nós estabelecemos a lei, que nós cumprimos a lei. Porque é impossível guardar a lei se você não crê no autor da lei, no criador da lei, no legislador que é Deus, o nosso Criador. Portanto, quem tem fé, acredita em tudo que Deus diz e no que está na Bíblia Sagrada. Quem tem fé, confia nas ordens divinas e sabe que os mandamentos criados por Deus são para o nosso bem. Quem tem fé, crê que Deus o habilitará a cumprir seus mandamentos. A lei de Deus pode nos salvar? É uma pergunta também muito importante e nós vamos ver aqui a resposta em Romanos capítulo 3, verso 20. Ninguém será chamado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A Bíblia deixa muito claro que nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé nos méritos de Cristo, somos salvos unicamente pela graça divina. A salvação é um presente que nos é dado sem merecimento. Nós não merecemos realmente a salvação, mas ela nos é ofertada, nos é dada por Cristo. Pensar que a obediência aos mandamentos de Deus possa comprar nossa salvação é distorcer totalmente o Evangelho. No entanto, esse texto aqui de Romanos 3,20 já dá um vislumbre para nós do papel da lei. Se ela não pode nos salvar, se esse não é o papel dela, para que ela foi dada? Em Tiago capítulo 1, versos 23 a 25, nós encontramos uma comparação muito útil para entender o papel da lei, que não é o de salvar, mas é o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que, olhando a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Note que Tiago faz eco àquele texto de Provérbios com o qual nós começamos esse estudo, dizendo que quem guarda a lei é feliz, quem guarda a lei é próspero, quem guarda a lei está protegido. E aqui ele compara a lei de Deus a um espelho, né? Ele chama também a lei da liberdade. Se você tem alguma dúvida de que lei é essa que Tiago está mencionando aqui nesse texto, é só você ler os versos anteriores, o verso 11 e o verso 10, em que ele menciona alguns dos mandamentos lá contidos no Decálogo, nos 10 mandamentos. Então, Tiago compara a lei de Deus a um espelho. Somente por meio da lei podemos conhecer nossos defeitos de caráter e pecados. Mas não podemos nos limpar com o espelho. Essa não é a função do espelho. Precisamos de água ou de uma toalha. Jesus é a toalha. Jesus é essa água. Portanto, a lei diagnostica o problema, mas é Cristo quem resolve. Vou comparar aqui com o seguinte. Faça de conta, imagine que a minha Bíblia é um espelho. Eu percebo aqui, olhando para o espelho, que meu rosto tem alguma mancha, alguma sujeira. O que eu faço então? Vou limpar o rosto com o espelho? Não dá certo. Eu vou, na verdade, sujar mais o meu rosto, né? Então, o espelho identificou para mim, me ajudou a identificar a sujeira, mas agora o que eu tenho que fazer é pegar uma toalha ou mesmo água com as mãos e então lavar meu rosto. Jesus é a água que lava. A Bíblia, ou melhor, a lei de Deus é o espelho que mostra a sujeira. A lei não foi dada para limpar, a lei foi dada para diagnosticar, que isso fique bem claro. A salvação é pela graça, mas a lei de Deus mostra o caminho, a forma como temos que viver, identifica o pecado e aponta a solução para o pecado, que é Jesus. Peçamos então perdão a Cristo de nossos pecados e peçamos também poder, habilitação do alto para viver de acordo com seus mandamentos. Como a Bíblia considera a pessoa que diz conhecer Jesus, mas recusa guardar os seus mandamentos? É um texto muito forte. 1 João capítulo 2, versos 3 e 4. Leia sua Bíblia, reflita sobre isso. João, o apóstolo, chama aquele que diz conhecer a Deus, mas desobediente,
rebelde aos mandamentos, ele o chama de mentiroso. Claro, embora a expressão seja muito forte, e é mesmo, não poderia ser outra. Mentiroso. Como alguém pode afirmar conhecer Jesus enquanto ignora conscientemente os mandamentos que ele deixou registrados em sua palavra? Para conhecer Jesus, precisamos estudar o que a Bíblia diz sobre ele e sobre seus ensinamentos. E a Bíblia deixa muito claro que Jesus guardou os mandamentos de Deus e quer que nós façamos a mesma coisa. Quem realmente conhece Jesus sabe disso. E o último texto, que responde à pergunta qual o principal motivo para obedecermos à lei de Deus, está lá em João capítulo 14, verso 15. Um texto muito bonito que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse isso, que se nós o amamos, nós vamos ser fiéis àquilo que ele ensinou, àquilo que ele pediu de nós. Assim como o motivo que deve levar o marido a ser fiel à sua esposa é o amor, nossa motivação para ser fiéis a Deus deve ser igualmente o amor. Quem ama é fiel, quem ama obedece, ainda mais quando sabe que tudo o que o seu amado quer e lhe pede é para o seu bem. Eu espero que você tenha compreendido o papel da lei de Deus, a importância dela, essa lei que deve reger nossos relacionamentos, nossa vida, nossa conduta, para que nós possamos ter uma vida mais íntegra, feliz, próspera, correta. Assim como obedecer às leis da física garante uma vida mais segura, obedecer às leis morais que foram estabelecidas pelo mesmo Deus, o mesmo Criador, nos garante uma vida mais feliz, uma vida correta. Todos os estudos nós temos aqui tomado decisões, porque não basta ler a Bíblia e continuar vivendo de qualquer jeito, não é verdade? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus e depois pedir que Deus nos ajude a fazer a vontade dele. E a decisão que nós temos que tomar hoje é a seguinte: aceito os 10 mandamentos como padrão de conduta para a minha vida. Creio que todos os mandamentos são igualmente importantes, como está em Tiago 2, verso 10. O texto diz que aquele que diz obedecer à lei, mas tropeça num ponto, é como se fosse culpado de todos. São 10 os mandamentos, nós temos que ser fiéis aos 10 mandamentos. Comparando, imagine que você dissesse assim para sua esposa: querida, eu serei fiel a você 6 dias dos 7 da semana. Será que essa pessoa realmente é fiel? Mas ela foi fiel mais de 90% das vezes? Não é fiel. Portanto, nós temos que obedecer à lei de Deus, que são 10 mandamentos. E nós temos que pedir perdão pelos pecados que cometemos e pedir que Deus nos capacite a cumprir o mandamento. Portanto, peço poder a Deus para ser inteiramente fiel. Vamos orar? Bom Deus, nós te agradecemos porque tu, como legislador, tu, como supremo legislador, aquele que estabeleceu as leis que regem o universo e a nossa vida, tu fizeste isso para nossa proteção. Que nós possamos compreender que essa cerquinha de proteção, a tua lei, ela existe para nos dar uma vida mais feliz, plena e protegida. Ajuda-nos, Pai, a ser fiéis aos teus mandamentos. Ajuda-nos a cumprir a tua vontade, porque ela é a melhor para a nossa vida. Dá-nos poder e capacitação para isso. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.